Caros alunos, iniciamos agora a apresentação dos vídeos comentando o texto de Fabrício Augusto de Oliveira, A Aventura Descolorida da Estabilização 1990-1991, do livro Economia, Estagnação e Crise Mundial, Brasil 1980-2010, com adendos de textos de Carlos Eduardo Carvalho. Bem, iniciaremos falando sobre o Consenso de Washington, que é responsável pela desordem internacional que nós vivemos hoje, diga-se de passagem, não é? Bom, em novembro de 1989, há um encontro em Washington patrocinado pelo Banco Mundial, o BIRD, o FMI e o governo norte-americano para discutir e propor políticas econômicas para a América Latina. John Williamson foi seu relator. O princípio fundamental desse denominado Consenso de Washington. Por que eu acho? Porque são três instituições, na verdade, norte-americanas. O Banco Mundial e o FMI são instituições multilaterais, criadas pelo Acordo de Bretton Woods de 1944. Todavia, são quase que inteiramente controladas pelo governo norte-americano. São efetivamente controladas pelo G7, que é o grupo dos países capitalistas mais desenvolvidos, que, por sua vez, são, de certa maneira, muito controlados por Washington. De mais a mais, o governo norte-americano, dado as cotas que ele tem poder de veto sobre mudanças na estrutura dessas instituições. Então, de fato, quem controla direta e indiretamente, ou indiretamente, esse grupo, essas instituições, é o governo norte-americano. Bom, quais são os objetivos do Consenso de Washington? Primeiro, drástica redução do Estado e corrosão financeira da nação. Máxima abertura às importações de mercadorias e capital. É claro que isso vai ser chamado, na verdade, as políticas implementadas como desmonte do Estado. Mas o objetivo, isso era o objetivo declarado, né? Os objetivos declarados, tá certo? Por quê? Porque Williamson, que vamos dizer, de história econômica não conhece nada, né? Como só acontecer com a maioria quase totalidade dos economistas conservadores, defensores do chamado neoliberalismo, né? Quer dizer, o que é o Consenso de Washington? É o conjunto de receitas, né, dos economistas neoliberais, que de história econômica e de industrialização não conhecem coisa nenhuma, porque se conhecessem não seriam partidários desse consenso, né? E como não poderia deixar de ser, e como muito bem comenta o professor Fabrício Augusto de Oliveira, né, o consenso ignorou as raízes da crise da crise latino-americana. Quer dizer, o que foram a crise, o que aconteceu foi o seguinte: durante a década de 70, né, os países latino-americanos, inclusive o Brasil, né, tomaram recursos pesadamente, né, junto à comunidade, junto dos bancos, né, internacionais, que estavam reciclando os chamados petrodólares, os dólares gerados, né, excedentes gerados pelo choque, primeiro choque, depois do segundo choque. O primeiro choque foi em fins de 1973 e o segundo choque, né, início de 79, né? Então, durante 79. Então, esses choques no petróleo, né, o petróleo que saiu de 4 dólares foi para 12, depois foi para mais de 30, né? São os choques de petróleo. Geraram um grande excedente financeiro, né, no balanço de pagamento dos países produtores e exportadores de petróleo. E esses
países colocaram esse excedente em mãos dos bancos, através do mercado de eurodólares, e esses dólares foram emprestados pelos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, do mundo todo, particularmente da América Latina e o Brasil inclusive, né? Bem, então essa crise surgiu, né, de vários fatores. O primeiro foi exatamente o choque do petróleo, que obrigava os países a tomar dinheiro no mercado internacional para continuar a crescer. O segundo lugar é o choque de juros, que foi iniciado por Paul Volcker, né, a partir de outubro de 1979, quando ele voltou da reunião do FMI, em que se estava discutindo a substituição do dólar pelos direitos especiais de saque, outro ativo que, como moeda de reserva, né, ele não gostou da história, saiu assintosamente da reunião do Fundo Monetário Internacional, foi para os Estados Unidos e implementou uma drástica política monetária, que fez que a taxa de juros, né, dos títulos do Federal Fund, né, que estava em torno de 5%, 6%, fosse para 15%. E como resultado, as taxas internacionais de juros foram de 9%, 8%, 9% para 21%, mais de 20%. Isso não teria afetado tanto os países latino-americanos, não foram pelo fato que, inclusive o Brasil, isso é responsabilidade do senhor Mário Henrique Simons, que é considerado aí na história como grande economia brasileira, em grande parte indevidamente, em parte está certo, né? Mas o sujeito comete um erro primário, que é deixar a taxa de juros, aceitar as taxas de juros flutuantes, vinculadas às taxas internacionais de juros. Quer dizer, como é que um sujeito pode deixar que, no fundo, ele está deixando que o credor determina a taxa de juros e os recursos já estão emprestados. Então o Brasil tomou emprestado de recursos a 9% e teve que passar a pagar mais de 20%. Isso é que houve, né? Então isso foi um ato de extrema incompetência do senhor Fernando Henrique Cardoso, do senhor Mário Henrique Simons, né? Mas, bom, e aí isso aconteceu com os países da América Latina, né? Então esse foi um caso muito importante, né? Então, os bancos foram lenientes em emprestar esse recurso, né? Emprestar recursos para os países que, por exemplo, né, a Argentina, esse dinheiro que estava emprestando para a Argentina estava sendo usado para financiar duas coisas: o crescimento do consumo e a acumulação de depósitos dos argentinos no resto do mundo, nos bancos internacionais. Porque o que aconteceu? A Argentina houve um golpe militar em 1976 e a Argentina começou a ser comandada por uma pessoa do tipo do nosso atual ministro da Fazenda, um neoliberal de primeira Paulo Guedes, né? Um neoliberal, né, histórico, né? Martínez de Hoz. O que fez o senhor Martínez de Hoz, né? Ele valorizou a moeda argentina, tomou uma série de medidas, liberalizou as importações, né? A moeda ficou, o dólar ficou barato, então todo mundo começou a comprar dólar, né? E remeteu os dólares para o exterior para depositando, investindo, né, nos fundos internacionais, nos bancos internacionais, colocando seu dinheiro fora do país e aumentando o consumo. Então a Argentina, vamos dizer assim, se endividou nesse processo sem nenhum benefício. Foi o contrário do Brasil, né? O Brasil usou esse recurso para, bom, vamos dizer, de 74 a 70, como mostrou Paulo Davidoff, né, Cruz, de 74 a 76 para, vamos dizer, para completar a poupança interna, né? Para continuar a crescer, né, num contexto desfavorável, internacional desfavorável. De 76 a 78 para acumular reservas internacionais. É outro erro crasso do senhor, né, Mário Henrique Simons, né? Permitiu que o país tomasse, é a mesma coisa que eu tomasse
dinheiro emprestado no banco para deixar esse dinheiro parado na minha conta. Foi o que o Brasil fez. Tinha feito isso também durante durante o período, né, que vai de 67 a 73, no qual quem comandou a política econômica brasileira foi o senhor Delfim Neto, que foi a pessoa que originou, né, o pecado original da dívida externa brasileira. O Brasil não cresceu sem absorver poupança externa, praticamente, né, e a dívida externa, que era de 3,5 bilhões de dólares em 67, foi no final de 66, foi para 12, foi para 14, na verdade, né? E as reservas internacionais, que eram mínimas, 300 ou 500 milhões de dólares, foi para mais de 6 milhões. Então, você tomou dinheiro emprestado para deixar parado no banco. É isso que o senhor... Isso é um economista que é considerado também uma pessoa, né, competente. Fez esse erro, claro, esse erro crasso, deixou que isso acontecesse. E para isso, na verdade, ele atrofiou o sistema financeiro nacional, que nunca emprestou capital para a formação de capital fixo, né? Então ele forçou o endividamento externo para deixar o dinheiro parado nas contas do Brasil. Então isso foi o pecado original da dívida. Não teríamos crise externa não fosse pelos erros crassos do senhor Mário Henrique Simões e do senhor Delfim Neto, né? Mas, de qualquer maneira, entre 74 e 76, nós tomamos recursos do mercado internacional para continuar a crescer. E de 79 a 80, em plena crise internacional, em crise do choque do petróleo, e da crise e do choque de juros. E aí a responsabilidade normalmente é do senhor Antônio Delfim Neto, né, que achou que ia repetir o milagre econômico, né, no contexto internacional totalmente desfavorável. Bem, então, só que o Brasil, né, realmente cresceu nesse período e fez um plano espetacular, né, que nos salvou na década de 1980, que foi o segundo PND, né, através das estatais, né, que são agências de desenvolvimento. Agora você está privatizando, você está querendo acabar de arrancar os dentes do desenvolvimento brasileiro, o que foi o objetivo implícito do Consenso de Washington. Acabar com o desenvolvimento, né, dos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, que tinham se tornado, na verdade, na década de 70, já uma força política independente dos países crescentemente independentes, vou falar totalmente independentes, né, dos países desenvolvidos, inclusive o Brasil, que estabeleceu relações diplomáticas com o leste europeu, com os países comunistas, começou a exportar para eles, né, estabeleceu relações, apoiou os países da África, exportou para eles, inclusive Angola e Moçambique, né, que eram países que estavam jovens, que nasceram, né, de movimentos marxistas. Então, essa independência crescente e gerou-se, né, o movimento dos países não alinhados, que foi um movimento muito forte politicamente, né? Então, e mais, né, os países subdesenvolvidos, em meados da década de 70, né, já tinham, lá para 1975, já tinham 19% da produção industrial dos países capitalistas, poxa, do total dos países capitalistas na época. Então, eles representavam como que quase uns Estados Unidos, eles conjuntamente, claro, né? Então, isso era o problema, né? Isso estava ameaçando a hegemonia norte-americana. Claro que muita gente, né, desse consenso não tinha essa consciência, né? O que eles queriam impor o modelo neoliberal, né, aos demais países, né? Quer dizer, o pessoal do Consenso de Washington não conhecia as experiências de industrialização, né? Não sabiam, né, que o neoliberalismo é ruim, como vai ser o caso, vai mostrar no caso brasileiro, né, para o desenvolvimento econômico. A abertura comercial é uma estupidez, tá certo?
Então, quais foram a privatização das estatais também? Por que a China é o primeiro país do mundo desde 2014? É claro, tirando a desvalorização da moeda chinesa, né? Porque você coloca ela passa para segundo lugar, né? Então fica os bobões falando que a China é o segundo país econômico do mundo. Não é a primeira potência, disparada. A indústria da China representa hoje quase 3 vezes a indústria norte-americana, tirando o valor do dólar, né? Então, quando você quer mensurar o produto interno bruto através da PPP, poder de paridade da moeda, né? Bem, então, recomendações: adoção do modelo de economia de mercado. Quer dizer, a economia brasileira era economia de mercado, não era economia comunista, socialista, já era uma economia de mercado, né? Mas não era isso que eles queriam, né? Eles queriam a abertura e desregulamentação de suas economias, retirar do Estado a vida econômica. Por quê? Porque o protecionismo, né, a economia fechada, exatamente o Estado, através das estatais, inclusive, estava fazendo com que os países, particularmente o Brasil, né, que emergira depois do plano de metas como a maior indústria, contendo a maior indústria do terceiro mundo. Tá certo? Em 1983, o Brasil tinha 4,5% do PIB mundial. Hoje tem 1,9%. Né? Ou seja, né, o Brasil estava emergindo como se não fosse o que aconteceu, né, durante a década perdida e em seguida, né, principalmente depois da reforma do senhor Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, né, nós seríamos um país hoje do tamanho da China, ou um pouco menor, não sei, né, porque nós estávamos crescendo uma taxa de 7% ao ano. A China cresceu depois de 78, né, 10% ao ano, mas nós estávamos crescendo a 7,5%. Então hoje nós seríamos provavelmente, né, a terceira economia do mundo, depois de China e Estados Unidos, seríamos nós. Né? E aí nós entramos nessa canoa furada. Não? Então, a redução da carga tributária, tributo é ruim, né? Claro. O empresário não gosta, claro. Ele sai do bolso dele, mas sai do bolso de todo mundo, né? Mas por quê? Porque a tributação é uma das alavancas pode ser usado como instrumento de desenvolvimento, né? O avanço do programa de privatização, claro, as empresas estatais são um grande instrumento de desenvolvimento da China, então você quer tirar eles, né? Ou da União Soviética, né? Que foi desmontada, ela não caiu, foi desmontada por um golpe do senhor Yeltsin, né? E da chefia do Partido Comunista, que queria as empresas estatais para eles, né? E quando houve a privatização, eles constituíram a máfia russa, né? E o abandono das políticas regionais e sociais. Bem, colocando-se como paladino da modernidade, bom, é a modernidade do Jatsky, né? Achar que é moderninha, naquela época estava surgindo o Jatsky, né? Que andar de jet ski, né? Que o bonito é ter um carro importado. Ele falou que os carros brasileiros eram uma carroça, né? Então ele queria um carro importado, moderninho, cheio de coisas, né? Cheio de vidro elétrico, né? Essas coisas que, aliás, não são muito boas, né? Do ponto de vista da segurança, não. Se você cai num rio com um carro, né? Com vidro elétrico, se o vidro não abrir, você está morto. Já aconteceu comigo, não cai dentro d'água, mas o carro virou comigo, né? Eu na beira de um abismo, e o medo dos vidros não abrirem, mas felizmente abriram, mas de vez em quando não abre, cai na água, não abre, dá um choque, qualquer coisa não abre, então você fica preso dentro do carro. E sua equipe se apoiariam no receituário liberal para embaçar a implementação do seu programa de governo, né? Quer dizer, nessa época a opinião pública da classe média brasileira já havia mudado, né? Por quê? Por causa do longo período de combate à inflação, né? E escutando a Rede Globo, né? Que foi um dos veículos, né? Do atraso, é um dos veículos. Hoje não, porque está combatendo o nosso presidente da República, graças a Deus, né?
mas ela foi uma instituição que apoiou, né, o golpe contra Dilma, né? Tá certo? Que foi engendrado, né, inspirado nos Estados Unidos. Começou lá, né? E o juiz Moro passou 6 meses nos Estados Unidos, né? Não é à toa que ele chegou aqui e fez e criou a Lava Jato, né? Que era um programa, né, da Polícia Federal e do sistema judiciário politicamente enviesado, né? Isso ficou claro, inclusive com as revelações, né, do Intercept, né? Quer dizer, se você fosse do PSDB, a Lava Jato não ia pegar no seu pé. Agora, se você fosse do PT, ela ia atrás de você, correto? Inclusive condenando uma pessoa, né, como já disseram vários juízes, né, que não tinha nada a ver, né, que era o senhor Lula da Silva, né, foi condenado politicamente, né. Claro, tinha que tirar ele, senão ele hoje seria o presidente da República, né. Bom, mesmo após o impeachment de Collor, né, a estratégia neoliberal continuaria a balizar a política econômica brasileira, desde lá, inclusive do senhor Lula. Tem gente que culpa-se o PT pela crise brasileira atual, né? Pela estagnação da economia. O PT não tem nada a ver com isso, né? Mas isso foi, né? Quer dizer, isso foi uma coisa que lembro que foi criado quando Hitler assumiu o comando da Alemanha nazista, né? O que o Hitler dizia? Que o responsável pela crise, né, profunda da Alemanha na época, né, no início da década de 30, né, eram os comunistas e os judeus. Quer dizer, o Hitler era um ignorante, né, ele não tinha estudado, né, só leu bastante coisa, né, mas as coisas que concordavam com ele, e literatura péssima, né, sem nenhum embasamento científico ou racional, né, leu muitos livros de racista, né. E o racismo não tem fundamento racional científico, né? Mas ele leu muita coisa, sabe? Então, os livros anti-judeus, ele lia, né? Agora, ele não tinha ideia do que tinha, por que a Alemanha tinha perdido a guerra, né? Ele falou que a Alemanha perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, por uma facada nas costas dada pelos comunistas. Olha, tenha paciência. Então, ele não estudou nada, né? Não estudou, né? Não estudou, né? Só li o que gostava. Tem muita gente que é assim, eu só leio, né, o que eu gosto, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o Brasil, né? A ideia de que a crise brasileira foi forjada pelo PT não tem cabimento, né? Inclusive, se tomarmos o período do PT, né, sob governo, com exceção dos o primeiro ano e meio do governo Dilma, né, que foi desastroso, foi desastroso porque a Dilma ficou com medo da revolta da classe média que havia perdido as eleições, né, e resolveu implementar o programa do Aécio Neves e chamou, né, o Joaquim Levy, uma pessoa vinculada aos bancos, para implementar uma política de ajuste, né, como se precisasse de algum ajuste. E aí nós tivemos a crise brasileira, né? Então, com exceção disso, o governo Lula não foi um governo muito bom, mas do ponto de vista social foi, né? O grande erro do Lula foi ter preservado o modelo neoliberal, né? Então, esse é o grande erro do Lula, né? Mas o período que o país cresceu menos a economia no mundial, mas cresceu bem, mas não, né? Manteve o modelo neoliberal, que é a causa da crise brasileira de hoje. Tudo nasceu aqui, ó. Isso é o ovo, nós estamos falando sobre o ovo da serpente. Bem, e aí nós vamos ter, né, o surgimento do plano Collor, né? Quer dizer, o Collor, como que o Collor foi eleito? O Collor foi eleito, aliás, é bom dizer, né, numa eleição no qual quem deu a vitória ao Collor foi o Lula.
porque o Lula insistiu em sair em candidato independente. Então, se somasse, no momento em que o Brizola, né, era uma liderança do PDT. Aliás, o Lula criou o PT como crítica ao PDT. Isso aí já foi quer dizer, tem gente que fala com razão, né, que o PT foi criado pelo Golbery, né? Foi uma estratégia do governo militar, que ele queria criar um movimento, né, deixar nascer um movimento trabalhista que não fosse politicamente engajado. Isso ele deu errado, né? Deu mal, mas tirou a vitória do Brizola. E o Brizola era a pessoa que poderia ter mudado o Brasil. E não o Lula, porque o Lula, na verdade, se revelou, né? No fundo, ele foi um neoliberal com políticas sociais, o que não tira o seu mérito, né? Não tira o mérito, claro que não. Mas ele apoiou todas as políticas neoliberais que foram encetadas no Brasil, né? Com exceção da privatização, mas ele também não foi um crítico, assim. Tanto que ele não... ele foi um crítico das privatizações, o PT foi, mas foi a única coisa. O resto ele apoiou, né? E mesmo assim, as críticas à privatização não foram, vamos dizer, contundentes, né? Mas o Collor, então, o Collor ganhou porque a esquerda se dividiu, né? Os votos foram para o Lula e foram para o Brizola, né? E aí, né, para o segundo turno, o Collor, né, cresceu muito, né, com apoio da Globo, é claro, dos meios de comunicação, né, e ganhou as eleições, né? Então, provavelmente, se não fosse isso, se o Lula tivesse saído como vice do Brizola, ele teria, a esquerda teria assumido o comando da política econômica, né? O que não sei também se daria certo, né? Porque, embora o Brizola fosse nacional desenvolvimentista, né, era difícil pensar que ele pudesse, né, realizar a estabilização que o Brasil precisava, né, acabar com a inflação. Dada a confusão teórica que existia na época, e que o Plano Collor é o grande exemplo disso. O Brasil estava tão perdido que uma coisa tão fora de propósito como o Plano Collor, nós vamos ver por que ela fora de propósito, foi aprovada, foi implementada, né? O que era o Plano Collor, né? Quer dizer, e aí nós estamos falando, a substituição de Sarney por Fernando Collor de Mello ocorreu em cenário crescente de deterioração das condições da economia. A taxa de inflação foi de 65% em janeiro de 1980, 72% em fevereiro e 85% em março. Quer dizer, isso é um cenário de hiperinflação, né? Porque tem gente, né, que diz que de 50% de inflação ao mês acima disso, né, é hiperinflação. Então, nós estamos num cenário de hiperinflação, né? É preciso dizer que nós nunca chegamos na inflação hiperinflação alemã, que a inflação era de 20% ao dia, né? Nos 2 anos de governo houve uma deterioração ainda maior. O PIB caiu 3,5% e a inflação foi de 22% a 25% ao mês. Ok? Quer dizer, o governo Collor foi um desastre, né? Plano Collor 1, divulgado 16 de março de 1990, né? Logo depois da posse do Collor, né? Que isso são palavras do próprio Collor, né? Que deixaria, mas aí nós estamos colocando, que deixou a esquerda perplexa e a direita indignada, combinando heterodoxia e ortodoxia, né? Bem, como diz Carvalho, né, Eduardo Carvalho, o elemento central do Plano Collor, o que o caracterizaria de forma precisa, né, e o distingue com nitidez de outros programas de estabilização, é o bloqueio da liquidez dos haveres financeiros, né, o chamado calote, né? Não houve calote, mas foi. Todo mundo lembra do Plano Collor, que
foi um plano que chocou a população realmente, né? O plano Collor queria derrubar a inflação de imediato, como ele disse, com um tiro só. Qual que era o tiro só? O bloqueio da liquidez, né? Mas, para tanto, né, bastaria um congelamento de preço. O Cavalo tem razão, aí você fala no congelamento, você prega, mas aí a inflação, você segura a inflação por 2 ou 3 meses, né? 4 meses, vamos dizer assim, que foram as experiências anteriores, né? O plano verão, né, foi 4 meses. Né? Do plano, como é que chama? Do plano Bresser também foram 4 meses. Então você segura a inflação por 4 meses. Ótimo, né? Com o bloqueio se pretendia assegurar que as pressões inflacionárias não fossem repostas logo em seguida. Esse era o problema. Você congelava, a inflação caía, né? Mas daqui a pouco ela nascia de novo, né? Como ocorrera de forma cada vez mais rápida e intensa nos 3 choques heterodóxicos dos anos anteriores. Quais foram esses 3 choques? O plano cruzado, né? O plano Bresser e o plano verão. Tá certo? Bem, esse, né? Cadê a teoria, a maldita teoria do caos? Isso aí não é a nossa, o retrato dos economistas brasileiros, né? Cheio de teoria, cheio de ideias, cheio de cálculos, cheio de coisas, e cadê a maldita teoria de combate à inflação? Que dê certo, né? Todo mundo perdido, né? Primeira fase, pruridos heterodoxos. Esse é o texto do Fabrício Augusto de Oliveira, né? Que está aí a figura, né? Foi professor da Unicamp durante muito tempo, né? É uma das grandes autoridades ainda hoje de economia brasileira e de finanças públicas, né? As origens do diagnóstico, as origens do plano devem ser buscadas na reflexão brasileira sobre as dificuldades colocadas pela inflação elevada e crônica no contexto das restrições macroeconômicas da década de 1980. Okay? O plano, nesse sentido, o plano não foi uma iniciativa desvairada, surgia do vazio ou do voluntarismo político. Isso é muito importante. Porque, como nós vamos ver, né, o plano Collor estava solidamente ancorado numa concepção, numa teoria, mas que era em si, já era uma... Nós vamos ver isso, né? Que teoria que é essa, né? Bom, segundo o professor Fabrício de Oliveira, né, a fragilidade financeira do setor público tinha gerado uma situação de excessiva liquidez e de desequilíbrio entre riqueza financeira e riqueza real. Na verdade, ele está retratando um pouco a visão do Beluso, professor Beluso, né, de Campinas, da Unicamp, né. Bom, que Beluso e Almeida, que foram os autores intelectuais do plano. O problema maior, tá certo, não era a fragilidade do setor público, como disse o Fabrício, né? Se bem que o Fabrício disse diferente, a fragilidade teria gerado o resto, né? Mas em si, o problema não era a fragilidade, né? E sim a impossibilidade de recuperar o controle da moeda. Quer dizer, na verdade, a moeda havia, vamos dizer, se tornado moeda esquizofrênica, porque as suas funções clássicas, né, de reserva de valor e de meio de circulação, meio de troca, haviam se dissociado. Essa é a ideia do Beluso. E sem impossibilidade de recuperar o controle da moeda, o que tornava indispensável uma reforma monetária capaz de resgatar a unidade monetária, a confiança no gestor da moeda e a destinação produtiva do poder de compra. Quer dizer, a moeda estava sendo usada na especulação financeira. Na época chamava na ciranda financeira, correto? Na ciranda financeira. Aliás, aqui é preciso dizer alguma coisa, né? Ao contrário dos outros planos, ao contrário do plano Bresser, né, nós já fizemos um comentário sobre a política do arroz com feijão, do senhor Maílson da Nóbrega e do plano Verão. Não é?
E agora nós estamos considerando o programa do Collor, né? Eu não estava no Brasil nessa época, então os outros planos, né, a partir do início da década de 80, né, eu vivi. Esse plano eu não vivi no Brasil, então eu nem acompanhava de longe. Quando eu cheguei no Brasil, que eu fui ler a respeito, né, eu tinha apenas vagas noções de que estava acontecendo. Então eu tive, isso foi resultado de leitura, não foi um acompanhamento que eu fiz nesses comentários que eu estou fazendo. Mas quando eu saí do Brasil, já tinha ideia, né? Eu saí em 87 para fazer meu doutorado nos Estados Unidos, já tinha ideia da ciranda financeira, né? Destarte, a proposta de bloqueio da liquidez queria enfrentar as 3 questões em conjunto. Quais 3 questões? Na ausência de um apoio financeiro externo. Nós estávamos ainda, né, em meio à crise da dívida externa, né? Ou seja, nós estávamos pagando juros, né, enormes, remessas. O Brasil estava remetendo 4%, 3 a 4% da sua riqueza, do seu PIB gerado anualmente, para os banqueiros internacionais, né? Bom, o primeiro problema era a monetização rápida e intensa, inevitável quando se estabilizam os preços depois de um período longo de inflação muito alta e a demanda por moeda se recompõe de imediato, o que é positivo. Quer dizer, quando você estabilizava, né, você tinha monetização rápida da economia, né? O problema é que se o aumento da demanda por moeda provoca ou permite aumento da gerada demanda, aquele errou. Não é aumento da demanda, é aumento da oferta de moeda, tá certo? Então isso aqui, ó, aumento, na verdade vamos dizer assim, né? Vou colocar um asterisco, né? Refere-se à oferta, né? O aumento da oferta. Por moeda provoca ou permite aumento exagerado da demanda agregada. Isso era a tese do pessoal desde o Plano Real. Quer dizer, o que aconteceu, né? Houve a estabilização dos preços, a demanda cresceu, houve um choque de demanda e aí que acabou com o plano. Então ele já está refletindo, né, uma concepção que nós vamos ver que é uma concepção problemática, né? Nós vamos ver, né, quando estudarmos a questão do plano real, né? Então, mas essa era a visão da época, né? Provoca ou permite aumento exagerado da demanda agregada por bens e serviços, estoques de ativos de risco, gerando pressões inflacionárias e movimentos especulativos que inviabilizam a estabilização. Na verdade, estava refletindo o que era uma da leitura do plano cruzado, né? O segundo problema destacava as implicações do volume crescente de haveres financeiros, que ofereciam liquidez imediata sem perda dos rendimentos, como era, quer dizer, todo mundo tinha conta, né? Que você tinha conta no banco e o seu dinheiro ficava aplicado, né? Aí quando você emitia um cheque, né, o banco desaplicava seu dinheiro, resgatava o investimento, né, em ativos financeiros e cobria e pagava o cheque, tá certo? Seus detentores estavam em condições de reagir com muita rapidez e contundência às políticas de estabilização de preços, alterando a qualquer momento a demanda por haveres, por bens e serviços e por ativos reais de risco. Então, quer dizer, o problema é esse, o problema é que você tinha aplicado o sistema financeiro, né, o grosso da moeda, vamos dizer assim, né, que podia transitar para a demanda de ativos, de bens, serviços, quando estabilizava os preços. Mas aí você desestabilizava os preços de novo, né? Ou para a especulação financeira, ou os dois, né? Então era esse o problema, né? A discussão da época destacava não um excesso de moeda, uma quase moeda. Claro, porque a oferta de moeda em relação ao PIB, né, estava caindo, né? Mas sim a possibilidade de seus detentores transformarem em gasto ou em demanda por ativos dolarizados a qualquer momento. Quer dizer, o que era um problema real, né? Porque você ia para o mercado de dólares, por exemplo, e aí o ágio, né, entre o dólar, o preço do dólar
o preço do dólar, mercado paralelo, mercado negro e o mercado oficial, né, aumentava, e isso desmoralizava a moeda, né, aumentava a desconfiança em relação à moeda nacional. Então isso era um problema efetivo. O terceiro problema destacado no debate era o tamanho da dívida pública mobiliária e suas precárias condições de financiamento, né, a dívida pública. Como não havia compradores voluntários, e essa dívida, na verdade, tinha sido gerada não pelo excesso de gasto do governo, gasto não financeiro, né, mas gastos financeiros, particularmente com as elevadíssimas taxas de juros, né? Quer dizer, todo mundo que era conservador, né, implementava políticas de controle do gasto público. Mentira. Por que é mentira? Porque eles, ao mesmo tempo que cortavam o gasto público e tentavam aumentar a arrecadação, né, e eliminar, por exemplo, o problema financeiro das empresas estatais, né, que estavam com preços defasados, ao mesmo tempo que eles faziam isso por um lado, por outro lado eles aumentavam a taxa de juros. E aí, no final, né, eles estavam piorando a situação financeira do governo, do setor público. Como não havia compradores voluntários por um prazo superior a alguns dias, porque ninguém, quer dizer, o governo está numa situação financeira difícil, então você quer o seu dinheiro rápido, então você vai investir em alguns dias só, né? Vai comprar títulos públicos por alguns dias. Os papéis eram vendidos pelo Banco Central do Brasil aos bancos, que os financiavam com a revenda dos títulos ao público em operações de overnight. Não é bem assim, mas tudo bem. Com direito do tomador de resgate em dinheiro. É aquilo, são os fundos que existiam, né? Você aplicava o dinheiro nesses fundos, né? Os bancos aplicavam no overnight, então tirava de um dia para outro, né? Tá certo? Em dinheiro garantidos por acordo de recompra firmados legalmente pela instituição financeira que acolhia a aplicação. Quer dizer, você, na verdade, fazia um depósito no banco e ele passava por um fundo, né? Mas você poderia resgatar imediatamente, né? Bem, então, quais vão ser, a partir disso, os pilares do plano Collor? Isso nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está excessivamente longo, certo? Então nós vamos ficando por aqui, né? Agradecemos a todos aqueles que viram o vídeo, tiveram a paciência de ver até o final e esperamos contar com todos para ver o segundo vídeo sobre a nossa novela sobre o Plano Collor.